Bom sábado a todos. É um privilégio estar aqui convosco. É uma igreja onde nasceu a minha cara metade, não é? O pastor Daniel nasceu aqui em Aveiro e agradeço esta oportunidade de estar aqui convosco e partilharmos deste tema especial que é o amor do nosso Deus. Trago também saudações a todos da nossa administração, da União, e que possamos manter sempre este sentido que somos um, o corpo de Jesus, aqui na Terra. A mensagem de hoje foi escrita por esta jovem que aparece aqui na imagem, que é uma jovem australiana que começou a pregar com 16 anos. E apesar de ter feito estudos para professora do ensino secundário, fez estudos na área de inglês e de história, a sua paixão pela missão, pelo Evangelho, levou-a outra vez a estudar. Foi até ao colégio à Universidade de Avondale, o nosso colégio, e lá fez estudos em teologia, uma pós-graduação. E hoje ela está a trabalhar, serve na União, na conferência, lá é por conferências, Conferência Norte de Nova Gales do Sul, lá na Austrália, onde faz parte da equipa de evangelismo com o seu marido. Tem um menino de quase 2 anos. É interessante que fica aqui uma dica, se alguém já fez os seus estudos, mas também tem esta paixão pelo Evangelho, há sempre possibilidade de fazer teologia, de dedicar a vida a Deus, porque a nossa seara é muito grande e há realmente necessidade de obreiros. Vou começar por vos fazer uma pergunta. Quem está aqui que tem 12 anos? Que levanta a mão. Há aqui alguém com 12 anos? Ninguém? Ninguém aqui tem 12 anos? Ok, muito bem. 12 anos é uma boa porção de tempo. Talvez há aqui meninos que têm 11 ou que têm 10. Alguém tem 11? Ali o João tem 11 anos. Está quase nos 12. É muito tempo. Se nós pensarmos no João, desde que era bebezinho, e aqueles que o conhecem, tudo que ele evoluiu neste tempo, em 11 anos, foi muita coisa. De começar a andar, a falar, ir para a escola, a aprender tanta coisa, a ler, a escrever. Incrível as coisas que nós fazemos. Mas eu tenho mais uma pergunta. Quem terminou aqui o secundário ano passado? Há alguém que terminou o secundário? Se calhar não ano passado. Se calhar há 2 anos que terminaram ou 3. Mas se nós pensarmos, os estudos até o secundário estar concluído também é um período de 12 anos. Vejam o que nós fizemos, aqueles que passamos por este trajeto, o que nós fizemos em 12 anos. Muita coisa. E nós, todos que estamos aqui, o que é que fizemos nos últimos 12 anos? Pensem um bocadinho. Muita coisa, certo? Muita coisa aconteceu em 12 anos. Se eu pensar na minha vida, em 12 anos, fiz 3 mudanças de casa, servimos 3 igrejas e mais umas quantas no meio, concluí os meus estudos em enfermagem, trabalhei em 2 hospitais, comecei a identificar-me muito com as possibilidades do Ministério da Mulher, depois fui convidada a colaborar de um modo mais intenso. Aprendi muitas coisas e se eu pegar só na semana passada, esta semana que termina hoje, tanta coisa que aconteceu e tantas bênçãos que Deus deu. Esta semana cheguei a falar com a Morissette, a dizer que estava aqui com umas dificuldades com o nosso programa da Vigília, à tarde, que vai decorrer entre as 15 e as 18, e que eu espero que vocês possam participar. Não é só para senhoras, porque é uma parceria com a Associação Ministerial, portanto é para toda a igreja. E se não podem estar o tempo todo, se quiserem estar só uma parte, participem. Vai haver testemunhos, vai haver tempo para orar, tempo para louvar. É importante esta conexão que todos precisamos, uns com os outros e com Deus.
E como eu estava a dizer, esta semana estava com algumas dificuldades e Deus atuou de uma maneira muito especial. E ajudou-me a resolver tudo muito rápido, que eu estava sem carro, por causa de um acidente que a minha filha teve com o meu carro no dia 30 de janeiro, e estávamos a tentar resolver, mas as coisas enrolam, e no início da semana ela disse-me assim: "Oh mãe, esquece essa ideia de consertares o carro. Talvez não é a melhor coisa. Pensa em conseguires outro carro." E aquilo que comecei a pensar, eu sou assim conservadora. Quando eu gosto de uma coisa, gosto. Eu gostava do meu carro, estava ali que se eu gosto de uma coisa, gosto, se eu gosto de um amigo, gosto e fica. E então aquilo estava a ser assim um bocadinho difícil. Mas depois pensei no que ela disse e comecei a fazer uma pesquisa e tal. E depois apareceram assim algumas coisas interessantes, de acordo com o bolso, não é? E então, rapidamente, na quinta-feira, fomos até à zona do Porto, arranjamos o carro, tudo resolvido. Conhecemos um senhor muito simpático, honesto, que também, apesar de não ser um cristão, vamos dizer, formal, tem a sua relação com Deus, gosta de falar com o nosso amigo, e foi realmente uma experiência muito interessante. E ontem eu só dizia: "Oh Deus, muito obrigada", só tinha aquele hino na cabeça: "Jesus, muito obrigada." Era sempre aquilo que estava na minha cabeça, porque Ele resolveu este assunto para que hoje eu pudesse vir aqui sem estar dependente da boleia do meu marido, posso voltar e participar de uma maneira com outras condições na vigília. E sinto muito grata a Deus. E vemos assim coisas tremendas que aconteceram numa semana, o que falar em 12 anos, não é? É um tempo especial. É um tempo demorado, perdão. E eu queria falar-vos hoje de algo que eu aprendi. Penso, no fim de fevereiro, num encontro que nós tivemos, numa formação, que Deus é um Deus de relacionamentos. Nós sabemos as coisas, só que às vezes elas não estão tão claras na nossa mente. Ele é um Deus de relacionamentos. Para começar, Deus não é só uma pessoa, são três, não é? E quando Ele nos criou, Ele criou duas pessoas à sua imagem e semelhança. Estas duas pessoas, Adão e Eva, que deveriam ser um. Portanto, Deus fez-nos para os relacionamentos e Ele está muito interessado nos relacionamentos, em especial num relacionamento individual connosco. E por isso, nós vemos na história de hoje Jesus num banquete, na casa de um amigo, de Mateus, que convidou os seus outros amigos para que eles pudessem conhecer este amigo especial. Os relacionamentos, a amizade verdadeira, uma amizade altruísta, que está mesmo interessada em nós e que não é aqueles amigos interesseiros, não é? Que querem obter alguma coisa de nós, é especial. E esta amizade tem que partir do amor, como falou a Andrea na semana passada aos meninos, tem que partir desse amor de Deus. É Deus que nos dá esse amor, o amor verdadeiro, que depois se vai estender ao amor que temos uns com os outros, que foi a história que ouvimos hoje contada aos meninos, o amor ao nosso próximo. Um amor que não é parcial e que é um amor igual ao que nós temos a nós próprios. É muito importante esse amor. E quem é que não gosta de passar tempo com amigos, com aqueles amigos especiais? Estas conexões são muito importantes. Em experiências com ratinhos, descobriram que um ratinho sozinho numa gaiola, se ele tiver água para beber e água com alguma droga, ele vai usar água com a droga. Mas se o ratinho não estiver sozinho, se ele estiver num espaço maior, com outros estímulos, com outros ratinhos para ele interagir, mesmo que ele tenha lá água com o tóxico, com a droga, ele não vai buscar isso, porque ele tem conexões.
E hoje em dia já não se fala tanto, já não se começa a pensar que o oposto de ser um dependente, ter uma adição, não é? O oposto não é ser sóbrio, mas o oposto será estar conectado. É muito importante. Isto faz de nós pessoas especiais para quem está ao nosso lado. Somos insubstituíveis. E este relacionamento que nós temos é muito importante e vai interferir na nossa cura, vai ajudar-nos na nossa cura de alguma ferida que nós temos a nível emocional, que fomos acumulando ao longo do tempo. E é muito importante que esta cura aconteça com outra pessoa, que é física, ou até pode ser com um animalzinho. Muitas vezes os animaizinhos também têm esta capacidade de se conectar, de perceber a nossa dor, de nos confortar. E quem tem animaizinhos sabe disso, não é? Que eles conectam-se connosco, não é? Eles percebem quando estamos tristes e por vezes não nos deixam. Estamos abatidos, eles vêm e lambem e dão beijinhos e fazem, eles tentam conectar. E nós, seres humanos, fomos criados para ser assim, para reagir à dificuldade dos outros, à dor deles. Só que por vezes, pelo que fomos passando na nossa vida, vamos adormecendo essas capacidades. E por isso às vezes vemos alguém a chorar e não somos capazes de lhe dar um abraço. Ficamos como que algo nos trava, não é? Mas Deus quer que nós sejamos realmente pessoas expressivas e que possamos partilhar o amor dele de várias maneiras. E Jesus estava neste contexto, um contexto agradável. E alguém vem ter com ele, Jairo, que era lá um príncipe da sinagoga, vai ter com Jesus e pede-lhe ajuda. Suplica. Porquê? Tinha uma filha doente, à morte. E, claro, é complicado para um pai ou uma mãe ter um filho doente. E eu digo aqui aos meninos e às meninas que prestem muita atenção. Os papás e as mamãs gostam muito de vocês. E eles, quando vos vêm a sofrer, eles sofrem também. Por isso, vocês não se esqueçam que são muito amados. Vocês são muito amados. Mas se há algum papá ou mamã que é doente e que não consegue amar o seu filhinho, nós temos um Pai no céu que nos ama profundamente. E Ele está sempre atento. E Ele pode curar os papás doentes que não são capazes de amar os seus filhinhos. Quando nós temos um problema é um chamado à oração. E se nós queremos, como Jairo, receber resposta às nossas orações, nós temos que ir até Jesus, levar-lhe os nossos problemas, humilhar-nos, reconhecendo que precisamos da ajuda dele, que estamos mesmo necessitados, como Jairo. Ele estava perdido, a menina estava a morrer, não havia nada a fazer. E depois precisamos ter total confiança que Deus nos ama e que Ele vai responder da melhor maneira. É muito importante nós termos esta confiança, porque se nós não temos esta confiança que Deus nos vai atender, é uma ofensa para Ele. É uma ofensa. E Ele diz que assim não nos vai responder. Mas também, se a nossa fé é pequenina, porque nós somos humanos, e às vezes queremos ter uma fé assim, a nossa fé é pequenininha, vamos com a fé que temos a Jesus e peçamos-lhe ajuda para Ele aumentar a nossa fé. Ele pode fazer isso também. Nós temos é que ir, confiar, dar tudo que temos e Ele vai ajudar-nos com o resto. Jesus imediatamente se põe a caminho ao lado de Jairo e em princípio isto devia ser uma viagem rápida, mas foi uma viagem muito lenta. Porquê? Porque havia muita gente interessada em Jesus. E eles estavam a seguir Jesus, tinham-no seguido quando ele foi para a casa de Mateus, e agora, quando ele sai em direção à casa de Lázaro, eles continuam atrás dele. E Jesus, que é uma pessoa de relacionamentos, nós somos um bocadinho treinados, no geral, somos treinados para sermos, como se diz no inglês,
task-oriented. Temos uma tarefa, temos que fazer, temos que resolver. Mas há pessoas que são mais people-oriented, ou seja, vamos lá falar em português. Uma pessoa task-oriented é uma pessoa que é orientada para as tarefas. Tem uma tarefa, vai fazer aquilo. E não vê nada no meio, ok? Estava na casa de Mateus, tem que ir para a de Jairo, vai, não vê ninguém no caminho. Mas uma pessoa que é orientada para as pessoas, como Jesus, ele vai a ver o que se passa e vai a ver as outras pessoas. E ele sabe aquelas que têm dores, ele vai confortá-las, vai dar cura, ele vai no caminho e vai ajudar. Agora vocês ponham-se no lugar de Jairo. Jairo estava num grande stress, numa ansiedade. Ele quer ver a filhinha dele, a ser curada. Ele sabe que aquilo está por um fio. Se Jesus não for depressa, ela pode morrer e depois já é tarde, no raciocínio de Jairo, não é? E então Jairo está impaciente com aquilo, mas Jesus está a ver. Não há nada que se passa connosco, sejamos pequeninos ou sejamos já com muita idade, Jesus está a ver. Tudo que se passa connosco é importante para Ele. Os nossos pensamentos, os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas frustrações, Jesus está a ver todas estas coisas e Ele está pronto a ajudar-nos. Entretanto, lá no meio daquela multidão está uma mulher. E essa mulher vinha a seguir a Jesus há algum tempo, só que ela tem umas dificuldades. Há 12 anos que ela tem uma hemorragia, que ninguém consegue parar. Ela já gastou o dinheiro todo dela com os médicos. É engraçado que ela tem os mesmos 12 anos que a filha de Jairo, que provavelmente os 12 anos da filha de Jairo foram passados bem, mas os últimos 12 anos dela foram passados em grande sofrimento. E esta mulher tem aquela esperança que Jesus a pode salvar. Ela já foi aos médicos, gastou o dinheiro todo, ninguém lhe resolveu o problema, e ela ouviu em Jesus. Ouviu falar de Jesus e alguém lhe disse: se tu tocares a veste dele, tu vais ser curada. E no meio daquela multidão ela não consegue falar com Jesus, não consegue dizer o que se passa e não consegue alcançá-lo, porque ela não tem força. Vocês imaginem, 12 anos sempre com uma hemorragia. Ela não tem forças, é uma senhora com uma anemia grave. E ela tem aquela esperança, mas começa a pensar que não vai conseguir. Mas Jesus, que sabia disto tudo, que estava a atraí-la a ele vai propositadamente, chega perto dela. É interessante que Jesus não vai mesmo ter com ela, mas chega perto. Assim como na nossa vida, Ele não entra dentro da nossa vida, mas Ele está a bater à porta do nosso coração. Ele quer entrar, Ele quer ser um connosco, mas Ele respeita a nossa vontade. E Ele deixou que ela fizesse a parte dela. E quando ela vê Jesus a aproximar-se, ela pensa: é a minha última oportunidade. Eu tenho que o agarrar e tem que ser agora. Então ela junta todas as suas forças, todas as suas energias, toda a sua fé e ela agarra-se, estica-se, estende a mão e ela agarra a veste de Jesus. E imediatamente ela sente que está curada. Naquele toque da fé, ela juntou todas aquelas coisas. E parece que as coisas estão resolvidas, mas na verdade não ficou assim. Notemos que esta doença tinha, por causa das leis cerimoniais, da prevenção da doença que havia já na Bíblia, naquele tempo, ela tinha que estar separada de todas as pessoas. E ela sofria um isolamento, sensação de rejeição, acabava por estar também desanimada, não é? E parecia que estava encurralada. E muitas vezes é isso que acontece connosco. Mas quando estamos encurralados, lembremos-nos sempre, há sempre uma saída para cima, a saída da fé. E esta mulher, cujo pecado a tinha separado dos outros, talvez de Deus, porque talvez ela pensava,
que aquilo era um castigo, que naquele tempo havia muito esta noção, não é? Que as pessoas que estavam doentes eram um castigo de Deus, e não é verdade, não é? A doença é sempre um resultado do pecado, às vezes de más escolhas que nós fazemos, mas muitas vezes não tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa genética, tem a ver com o ambiente em que nós vivemos. Há muitas causas. E o pecado tem este componente, nos separar uns dos outros e de Deus. Mas Jesus, no contacto com ela, veio mudar essas coisas. E, na verdade, Jesus quer reaproximar-nos dele e quer reaproximar-nos uns dos outros. Ele criou-nos e todos somos parte especial do seu corpo. Somos uma parte insubstituível. Hoje na sociedade diz-nos que todos somos substituíveis, mas não é verdade. No coração de Deus tem um lugarzinho para cada um de vós que é exclusivo. Eu não posso preencher o lugar da irmã Delfina ou o lugar de qualquer um de vós. O lugar de cada um é especial, é único. Lembrem-se, por vezes o inimigo diz-nos mentiras, diz-nos que nós não fazemos falta, que estamos aqui mas que podíamos não estar. Ele é mentiroso. Ele usa a calúnia, ele usa a mentira, como vimos na lição desta semana, mas Deus é verdadeiro e Deus diz-nos que nós somos insubstituíveis. Ele morria, se fosse preciso, por apenas um de nós. Somos especiais e Ele anseia por nós, anseia por este relacionamento. Por vezes podemos pensar que a religião é um conjunto de regras que fazemos ou não fazemos, mas não é bem assim. A religião quer dizer religar, quer dizer reconectar-nos com Deus, nesse relacionamento. E com Ele vai nos mostrar a vida que nós vamos viver, uma vida que nos traz bênção a nós e aos outros. Aí entram as regras, mas uma consequência desta ligação que temos com o nosso amigo e que nos quer mostrar um caminho mais fácil, não é? É esse o objetivo dele. Esta mulher, quando tocou em Jesus, ela sentiu-se realmente transformada, tudo mudou para ela, não é? Porque o poder de Deus foi maior do que o problema dela e aquele toque em Jesus não contaminou a Jesus, mas curou-a, tornou-a sã. Às vezes nós podemos pensar também que o nosso problema é maior que tudo, mas Deus tem a solução para o nosso problema, seja ele qual for. Seja, por exemplo, não conseguimos controlar a nossa resposta, o nosso temperamento, não importa. Tudo que nós temos, se levarmos a Jesus, Ele tem a solução para nós. E, em princípio, a história devia acabar aqui, mas não. Jesus percebeu que saiu virtude dele, ele sabia o que estava a acontecer. Ele distinguiu aquele toque especial da fé do toque casual da multidão que o apertava. E ele fez esta pergunta: quem tocou? Quem me tocou? Parecia uma pergunta ridícula. Se ele estava a ser apertado por todos os lados no meio daquela multidão, como é que veio esta pergunta? Pedro, que era muito espontâneo, fez aquela pergunta que os outros pensaram, mas não disseram: Senhor, toda a gente te está a apertar, de todos os lados, como é que tu perguntas quem é que te tocou? Jesus explicou que ele sabia que algo diferente tinha acontecido. E porquê que ele fez isto? Ela estava a tentar passar despercebida, mas Jesus não queria que ela passasse despercebida. Jesus não queria que ela levasse metade da bênção. Ele queria que ela levasse a bênção completa. Que ela percebesse que era especial para Deus. Ele chamou-a filha. Chamou-a filha. E ele queria que ela também percebesse que Deus queria curá-la. Que ela não era uma rejeitada. Que ele estava a par de todo o seu sofrimento. E pode acontecer realmente que nós, no nosso toque com Cristo, no nosso relacionamento com Cristo, pode tornar-se uma coisa casual, mas quando nós buscamos profundamente este toque pessoal com Ele, em que Ele é mesmo o nosso amigo, as coisas podem ser diferentes. Além disso, há outra parte. Nós
não podemos ter as coisas que Deus nos dá e ficarmos caladinhos. Convém que nós partilhamos aquilo que Ele fez connosco com os outros. É diferente de eu contar algo que aconteceu há quase 2000 anos atrás e contar uma coisa que aconteceu esta semana, que eu vi que Deus me ajudou, que vocês viram que Deus vos ajudou, que fez a diferença. E então este testemunho é realmente uma luz que brilha na nossa vida e que ajuda os outros também. E Ele diz-nos que nós somos as testemunhas dEle. As coisas, somos aqueles que mantemos vívidas nas memórias de todos ao nosso redor, que este Deus que fez coisas tremendas no passado continua a fazê-las no futuro. E no presente, no nosso presente. Quando eu tinha 12 anos e passei por um acidente também, que um autocarro me bateu, ninguém dava nada por mim, mas a igreja uniu-se, a igreja orou, a minha igreja, o Porto, esteve reunida em vigílias, as pessoas juntaram-se, fizeram confissão de pecados, uniram-se de tal maneira que Deus atuou, mas não foi só a minha igreja, houve outras igrejas que ouviram e se uniram em oração. E apesar dos médicos dizerem que não havia possibilidade, na verdade eu hoje estou aqui. E foi em resposta à oração, e digo-vos mais, em resposta à reconexão, porque a minha família, a minha mãe e as minhas tias, elas são 4 irmãs, estavam zangadas entre si. E o pastor Joaquim Nogueira, que era um pastor estagiário na minha igreja na altura, ele foi à nossa casa e fez com que elas fizessem as pazes. E nesse dia eu saí de coma. Deus está atento e Ele quer realmente restaurar os relacionamentos. E Ele dá-nos também ferramentas, como a oração, para que nós lhe apresentemos as nossas necessidades, para que intercedamos uns pelos outros, para que Ele possa atuar de maneira especial na nossa vida. Neste momento, quando Jesus está a falar com aquela mulher e explica que foi a fé dela que a salvou, ele não quer dar espaço à superstição, vem um mensageiro e diz a Jairo: olha, a tua filha morreu, não vale a pena estares mais a incomodar o mestre. Agora vocês pensem, o que é que se passou na cabeça de Jairo? Pensar, eu vim ter com Jesus, eu falei primeiro com ele, e esta senhora que apareceu aqui não sei de onde, foi atendida a oração dela, ela foi curada, e a minha filha não. Às vezes podemos pensar isso. Porquê é que aquele foi curado e o meu familiar não? Porquê é que aquele teve resposta e eu não? Mas lembremos-nos que Jesus é o nosso amigo, Ele sabe o que é melhor. Não conseguimos explicar tudo, não conseguimos perceber tudo agora, mas um dia Ele vai nos explicar e nós vamos perceber o amor dEle e os intuitos dEle, assim como Jó. Nós percebemos a história de Jó, percebemos que havia ali um conflito, mas Jó nunca percebeu isso. Ele teve que continuar a confiar naquele Deus que ele amava. E muitas vezes é isso que se passa connosco. E Jesus, que ouviu aquela conversa, disse a Jairo: não temas, crê somente e será salva. E esta frase conforta-me a mim como mãe, e se calhar também conforta a vocês, como pais, como mães, que às vezes nos preocupamos com os nossos filhos por isto ou por aquilo, mas Jesus também diz: não temas, crê somente e será salva. Não temas, crê somente e será salvo. Deus está atento e Ele pretende e deseja realmente atuar e salvar os nossos filhos. Jesus, depois, quando Jairo ouviu isto, uniu-se mais a Jesus, eles foram para a casa dele. E Jesus, quando viu aquela confusão toda, os pranteadores que gritavam e assim, e choravam, Jesus disse que ela não estava morta, que estava a dormir. Todos se riram dele porque tinham-no visto a dormir. Mas é bom nós pensarmos isto, naqueles que perdemos pelo caminho, que estão a descansar o sono da morte. Estão a descansar mesmo. Acabou o sofrimento deles.
Em princípio, acreditamos que estão prontos para o encontro com Cristo. Vamos também nós não perder a nossa preparação para que os possamos encontrar. E quando Jesus entrou, ele levou só 3 discípulos com ele e os pais da menina. Será que Jesus é de favoritismos? Só levou o Pedro, Tiago e João, eram os favoritos dele? Como eu disse, como Jesus diz, cada um é especial. Todos somos importantes para Jesus. Ele levou aqueles 3 porque eles iam ter umas tarefas difíceis e ele estava a fortalecê-los. E muitas vezes nós não percebemos porque é que acontece isto connosco ou com outras pessoas, mas Deus está a fazer o seu trabalho. Ele tem um currículo personalizado para cada um. E Tiago, o que é que foi? Foi o primeiro apóstolo a ser mártir. Pedro foi crucificado. E João foi aquele que viveu durante mais tempo, que passou por mais dificuldades, que deu mensagens tão importantes à nossa igreja, e ele tinha que ser fortalecido para aquela obra. E por isso Jesus deu um tratamento diferente. Aquela menina, quando Jesus a chamou do sono da morte, ela uniu-se aos pais com alegria. Os pais ficaram muito também satisfeitos com este milagre, não é? Que Deus faz e que Ele toca a nossa vida, atendendo a nossa necessidade. Este foi um milagre que qualquer um de nós pode dizer que foi enorme. Não foi uma coisa pequenina, mas qualquer coisa que Deus faz connosco, que atenda àquela necessidade que nós temos, é sempre especial. É uma coisa pessoal que nós vemos que Jesus é o nosso amigo, que Ele está atento e que Ele quer dar-nos aquilo que é melhor. Nós também devemos levar tudo aos pés de Jesus, desenvolver esta amizade com Ele, conversar com Ele, aquilo que se passa no nosso coração, as nossas dificuldades. E eu pergunto-vos a vós, algum de vós precisa tocar a Jesus hoje? Vocês têm esse desejo? Eu queria pedir que nós trouxe umas lembrancinhas para vós, para as meninas, para as jovens e para as senhoras. Desta vez não vou contemplar os senhores. Não é que eles não são especiais. Se calhar fica aqui um apelo para começar aqui o Ministério do Homem. Já existe na Igreja de Cascais e na Igreja de Queluz. Os homens são importantes, também precisam de se apoiar e para que possamos ter homens segundo o coração de Deus e não homens segundo aquilo que o mundo nos mostra, não é? Mas eu trouxe umas pequenas lembranças que foram feitas pela minha mãe. Eu posso-vos dizer que a trabalhar sem parar, 24 horas por dia, demorava 19 dias a fazer estas lembrancinhas. Queria que vocês soubessem que são especiais e que há uma dedicação realmente para vós. E é um pequeno, eu vou mostrar, é uma cestinha que tem um sabonetinho, e a pedir que as voluntárias pudessem distribuir. Tem um sabonetinho dentro para colocarem na vossa gaveta com a vossa roupa e dar um bocadinho de perfume à vossa roupa. E quando vocês virem isto, vocês lembrarem-se que vocês, assim como nós sentimos carinho e quisemos transmitir isto a esta igreja, Deus tem um profundo amor por cada um de vós. E Ele deseja, assim como este sabonetinho larga um perfume, que nós também perfumemos os outros ao nosso redor com o perfume da nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso amor que partilhamos de Jesus, que cada um possa perceber ao nosso redor que nós temos um Deus especial. E que este Deus não é só nosso, não é exclusivo, mas é um Deus que também quer alcançar os outros. E cada vez que vocês vão buscar roupa à vossa gaveta, lembrem-se disto. Somos um perfume de Cristo para aqueles ao nosso redor. E que seja pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, as nossas ações, que nós possamos transmitir este perfume de Cristo, este amor que faz toda a diferença.
e que Jesus nos ajude a desenvolvermos este relacionamento com Ele e ensinar-nos também aos outros a desenvolverem este relacionamento. Porque nós, quando vamos para o céu, quando formos para o céu, nós vamos levar apenas o nosso caráter. Mas o que é que levamos mais também? As nossas amizades, os nossos relacionamentos também vão connosco. E eu gostava muito que todos pudéssemos estar juntos no céu, que pudéssemos continuar a conhecer-nos mais e a falarmos das coisas maravilhosas de Deus. E o meu apelo também é que nós nos lembremos que as nossas orações são conhecidas, são também como um incenso, um perfume que ascende aos céus. E que este perfume também vos lembre que Jesus está atento às vossas orações. Não lhe são indiferentes. São como um perfume suave. Ele gosta que vocês falem com Ele. Meninos, meninas, Jesus gosta de vos ouvir. Não se importem se a vossa oração não é muito elaborada, não importa. Abram o vosso coração e falem com Ele. E se nós realmente precisamos de tocar a Jesus hoje, eu vou pedir que façamos um minuto de silêncio e, entre nós e Deus, alcancemos a Jesus pela fé e nos entreguemos a Ele e nos comprometamos a desenvolver este relacionamento com Ele, dia a dia, através da nossa leitura da Bíblia, do nosso estudo da palavra, da escola sabatina, da nossa conversa. Podemos ir na nossa vida e estarmos sempre a conversar com Ele. Ele quer esta conexão. Era assim que Enoque andava com Ele. E é isso que Ele quer connosco. Então, eu vou pedir que nós façamos este minuto de silêncio e, individualmente, vamos dizer a Jesus e vamos tocá-lo pela fé. Vamos orar. Queridos irmãos, que nós possamos ser um vaso de honra para o nosso Deus, que levemos as suas bênçãos aos outros, o perfume do seu amor e que façamos a diferença. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar um pouquinho ao nosso redor. É este o meu desejo, o meu apelo esta manhã para cada um de vós. Obrigada.